é um brasileiro, nascido em Osasco, casado, 2 filhas, a Maria Gabriela e a Núbia, e sou assistente social, formação, serviço social e também escritor. Aí nessa jornada da vida já trabalhei também em diversos lugares, onde os quais realmente existe sempre aquela questão da pontuação dos desafios a ser vencido, lógico, como todo mundo, todo ser humano ele tem. Então, ou seja, é mais um brasileiro, realmente, um negro incluído na sociedade, com seus desafios, com suas lutas, com sua história de vida, a qual realmente o objetivo é mostrar que existem muitos pontos a ser vencidos, desafios a ser vencidos na nossa sociedade. Eu estudei, formei em serviço social na escola na Unicoc em Santa Rita. O engraçado foi através das cotas raciais que foram conseguido realmente conseguir essa bolsa de estudo. Então assim, foi um desafio até então, porque desde então sempre foi um desafio querer estudar. Só que a gente sabe que existiam muitos entraves, realmente essa questão social, questões econômicas, eu não tinha condição de realmente estar estudando. Embora tivesse todo aquele desejo, mas era muito difícil. Então, ou seja, quando surgiu essa questão das cotas, isso foi muito importante. Então, eles conseguiram me informar, porque eu, na verdade, queria fazer letras. Sempre foi o objetivo. Mas acho que providência de Deus, não consegui, as faculdades na qual eu escrevi, não alcançou, não formou turma. Então, acabei optando por, eu creio força do destino, o divino mesmo, fazer serviço social. E hoje eu vejo que é uma grande importância, que realmente a nossa sociedade tem muitos entraves sociais, e isso também tem muito a ver com a questão do negro, que tem suas lutas, que tem seus objetivos, a sua ideologia traçada para poder estar alcançando aquilo, as metas. Então, ou seja, esse é o ponto realmente do Alex Souza Magalhães, traçado desde a sua infância, lutando, passando por Djalma Forjaz, a professora a Guiomar, que realmente foi a professora que iniciou esse ponto de querer estudar. Então eu agradeço muito a Deus por esses professores passarem na minha vida. Eu acho que assim, a gente é pequeno, a gente é novo, a gente passa por isso, eu sei que não entende realmente. Mas assim, o ponto principal que me levou a ter assim, um olhar fixo para essa questão, eu ainda era adolescente, resumindo muito rápido a história, um vizinho uma vez chamou para poder estar aí na rodoviária com ele, bicicleta, buscando algumas coisas. Aí uma das suas, cheguei, a bicicleta da filha, a filha quando me viu com a bicicleta ali com o pai, ela já falou o seguinte: pai, com tantos meninos que tem, se eu for pegar justo esse moleque preto. Aí ela deu uma brecada na fala dela e depois falou assim: faz favor, nunca mais dê pra esse moleque aí minha bicicleta, chama qualquer um, esse moleque preto. Toda hora que ele ia falar com a palavra preto, ela brecava no meio, mas já, então ali eu entendi. Aí daquele partido eu falei: não, eu acho que a gente está sendo julgado porque é negro, porque é preto, como diz. Então existe realmente, por estar esse preto, um ser humano realmente que tem pensamento, que age, enfim, que tem emoções, que tem todos os sentimentos que um ser humano como o outro tem. Então, ali, a partir daquele momento, eu comecei a ver essa questão dessa ideologia. E Martin Luther King foi o ponto-alvo para poder realmente começar toda essa trajetória. E aí também tem uma questão, mais pra frente, a gente foi passando, a gente percebe que dentro da literatura, que mais tarde se tornou escritor, tem tudo esse ponto, parece que não, mas aquele racismo camuflado, ou seja, que ele não se aflora, mas a gente sabe que existe, as pessoas elas demonstram isso meio da forma subjetiva. As Claras foi no sul, ali no Rio Grande do Sul, quando eu estive ali trabalhando, ali eu vi na cidade chamada Picada Café, onde lá não tem essa questão de racismo mascarado, ali realmente é aquela coisa escancarada, é a segregação, o ódio racial. Quantas vezes eu vi assim, às vezes pessoas já tinham me falado, só que eu não sabia como era isso. Então assim, a gente encontrava, eles começam a falar em dialeto alemão, daqui a pouco fala em português, eles ficam fazendo aquele trocadilho, realmente a pessoa não entender. Isso acontece dentro da prefeitura, isso é normal naquela cidade. Então a gente vê, às vezes, passavam por as pessoas na cidade, elas começavam a falar em alemão, daqui a pouco cuspia no chão, assim. Então a gente foi falado muito claro. Eu fiquei muito pouco tempo ali, porque quando eu vi realmente isso, que isso é bem forte, eu peguei sair daquele lugar e aí, através disso, a gente até escreveu várias vezes, mandei histórias, enfim, para o Ministério da Igualdade Raciais, existia alguns advogados, perguntei como era esse pronto, tinha que ter testemunha para falar sobre o assunto. Por fim, a história acabou dando em nada, mas eu não deixei passar batido. Sobre isso, eu coloquei aqui vou ler um pequeno trecho de um poema que eu escrevi
sobre esse assunto chamado Picada Café, cidade onde os negros não têm vez. Estou aqui para contar a história sem glória do negrinho que não era fulano, não era Beltrano e nem Cicrano, era apenas ninguém. Até pegar no lápis para contar uma história de um crioulo sem glória, bastardo de inglória, bastardo. Jovem menino de palpitações aceleradas, cabeleira indomável, sangue sem fim nos tratos, na terra parecia sem nome. Essa raça de cor preta no mundo tem fachada com espinhos, no intestino branco corria o sangue silvestre, convertido em palavras que não saía da sua boca, ocas jangadas que saía do mar morto da consciência. Um novo odor propagando e enchendo o mundo de demência. Clemência vem dos mares, dos rios, dos oceanos poluídos da terra. Enfim, a gente tem muito para falar sobre esse assunto, mas assim, aqui resume o que aconteceu naquela cidade. Então assim, desde então, a gente percebe que não existe um olhar inocente na sociedade em relação racial. É lógico que existem muitas pessoas de boas intenções, pessoas que não, aliás, nós somos todos humanos. Acho que essa questão de segregação, da onde surgiu isso, realmente veio para fazer esse divisor entre as pessoas e mostrar realmente aquela questão da supremacia. Mas qual é a supremacia de quê? Se todos nós somos iguais e todos vamos para os mesmos lugares após essa vida. Então é isso que eu queria mostrar, que realmente não sei qual é o ponto que existe nas pessoas que acham que elas são melhores que outras por causa da questão racial. Lembre-se que todos somos todos humanos, todos iguais, e no fim da vida todos nós temos o mesmo destino e todos nós vamos pagar a mesma conta. Então, aqueles que estão lutando, como pessoas que a gente vê, que percebe que estão, mesmo não sendo negros, pessoas brancas realmente que têm esse olhar diferenciado, parabenizá-los e dizer que, de fato, a sociedade ela precisa de pessoas assim. Pessoas como o Felipe, que está aqui realmente mostrando esse lado negro, obscuro, que existe e que faz divisores. E por isso que essa questão de divisão, estou aqui com meus 2 últimos livros para mostrar que a luta foi através das palavras. Nunca peguei em arma, eu nunca realmente precisei partir para a violência com essa questão. A minha ideologia sempre foi através da inteligência, graças a Deus por isso. Porque a gente sabe que ninguém nasce racista, ninguém nasce com ideologia de raça. Então, se o ser humano quiser sim. Mas a gente percebe que através dos movimentos que a gente vê muito em redes sociais, que o ser humano parece que ele se enche mais de ódio e mais de rancor. E se essa falácia ainda que existe na sociedade continuar, a gente vê que isso vai ser muito difícil, porque parte do ser humano. Se o ser humano quiser, isso é possível. Também existe a questão das leis, a gente já vê que muitas leis estão mudando realmente para promover essa questão da igualdade. Então, ou seja, o que espera do ser humano é essa questão de humildade, essa questão realmente de entender que a pessoa que está do seu lado, ela não é diferente porque realmente ela tem uma raça, um cabelo diferente, alguma coisa diferente. É a diferença nas atitudes, no caráter, na personalidade, naquilo que ela faz, que ela constrói como história. E a gente percebe que isso precisa do ser humano entender. Enquanto ele não entender isso, ele vai sempre assombrar outros com as suas ideologias de raça, de supremacia, de segregação. E isso é a construção dos horrores que já aconteceu no mundo. E se não houver uma nova mentalidade, a coisa fica muito mais difícil. Mas ainda há esperança, porque há pessoas que lutam por isso. Então, essas pessoas, eles têm, quem sabe, um olhar poético, um olhar social diferente, um olhar humano. Esse olhar humano que constrói a navegação da esperança de fazer realmente com que a sociedade não julgue os outros politicamente, correto ou incorreto pela questão da raça, mas sim pelas suas atitudes, pelas suas obras e pelo seu caráter.